34 cidades do Ceará têm potencial de consumo acima de R$ 1 bilhão. Veja municípios. Ceará tem crescimento do potencial de consumo, com principais gastos em habitação e alimentação. As informações são do Diário do Nordeste. Os cearenses devem movimentar cerca de R$ 241 bilhões ao longo de 2025 em serviços e compras, um avanço de 20,5% em relação ao ano anterior, quando o potencial de consumo do estado foi de R$ 200 bilhões. Neste ano, o Ceará é o 10º estado entre os entes federativos do Brasil, e o 3º do Nordeste, com maior potencial de consumo, segundo o levantamento do IPC-MEPS, divulgado com exclusividade ao Diário do Nordeste. Fortaleza é a cidade que concentra o maior potencial de consumo, cerca de R$ 96,27 bilhões. Em seguida, estão Caucaia, R$ 10,4 bilhões, Juazeiro do Norte, R$ 7,8 bilhões, Maracanaú, R$ 6,4 bilhões e Sobral, R$ 5,9 bilhões. Número de cidades com potencial bilionário aumenta no Ceará. O número de cidades cearenses com potencial de consumo superior a R$ 1 bilhão subiu de 30 municípios em 2024 para 34 em 2025. Brejo Santo, Acaraú, Beberibe e Trairi ultrapassaram a marca de potencial de consumo bilionário neste ano. A habitação é o item que deve demandar mais dinheiro dos cearenses, cerca de R$ 47 bilhões. Também se destacam os gastos com alimentação no domicílio, R$ 25 bilhões, veículo próprio, R$ 22 bilhões e alimentação fora do domicílio, R$ 11 bilhões. A participação do Ceará no potencial de consumo do Brasil cresceu em relação a 2024, a porcentagem cearense saiu de 2,74% para 2,96%. Marcos Pazini, especialista do IPC-MEPS, destaca o aumento real dos valores de potencial de consumo cearense. O Ceará teve um aumento dos valores de potencial de consumo de 7,09%. A gente pega o potencial de consumo do Brasil em 2025, que é de R$ 8 trilhões, aplicado à participação que o Ceará teve no ano passado e chegou a R$ 225 bilhões, valor real. Comparando com o quanto vai ser neste ano, vemos um crescimento de R$ 16 bilhões no potencial da população, aponta. O avanço nas expectativas de consumo da população está relacionado aos baixos níveis de desemprego, segundo Marcos Pazini. Com a renda constante, os brasileiros têm mais segurança para consumir e assumir compras a prazo. No ano passado, o crescimento do PIB foi na ordem de 3% e o consumo das famílias cresceu quase 5%. Isso mostra que a economia brasileira tem crescido mais às custas do aumento do consumo da população, opina. O especialista comenta que os estados do Nordeste são beneficiados também pelo turismo alavancado. Temos desde o ano passado uma desvalorização grande do real, então os viajantes brasileiros estão privilegiando ficar no país. Então o Nordeste se beneficia disso e também se beneficia de turistas estrangeiros, aponta. Interiorização do potencial de consumo. Fortaleza é a 7ª cidade brasileira com maior potencial de consumo. Os moradores da capital cearense gastam principalmente com habitação R$ 20,9 bilhões, veículo próprio R$ 11,2 bilhões e alimentação no domicílio R$ 10,5 bilhões. O potencial de consumo fortalezense corresponde a 1,18% do total brasileiro. O levantamento do IPC-MEPS identifica que pode haver uma queda na participação da capital, devido a uma interiorização. Veja também. Teaser Image. Negócios. Fusões, inteligência artificial e expansões. Em quais os planos do varejo alimentar cearense até 2030? Teaser Image. Negócios. Governo investiga suspeita de gripe aviária em cidade do interior do Ceará. A Adagri monitora o caso. Teaser Image. Negócios. MPCE recomenda a suspensão do contrato de concessão e das obras do Parque Nacional de Jericoacoara. As capitais dos municípios estão perdendo participação e o interior ganhando, devido à maior atração de investimentos, empresas que saem de grandes centros, onde os custos são muito altos. Então está havendo uma interiorização, explica Marcos Pazini.
O fenômeno pode explicar o crescimento do potencial de consumo de cidades fora da região metropolitana. Acesse nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das principais notícias. Veja ranking de cidades com maior potencial de consumo do Ceará. Fortaleza, em 96,2 bilhões de reais. Caucaia, em 10,4 bilhões de reais. Juazeiro do Norte, em 7,8 bilhões de reais. Maracanaú, em 6,4 bilhões de reais. Sobral, em 5,9 bilhões de reais. Crato, em 4 bilhões de reais. Iguatu, em 2,9 bilhões de reais. Maranguape, em 2,5 bilhões de reais. Itapipoca, em 2,5 bilhão de reais. Eusébio, em 2,3 bilhões de reais. Russas, em 2 bilhão de reais. Pacatuba, em 2 bilhão de reais. Barbalha, em 1,9 bilhão de reais. Quixadá, em 1,9 bilhão de reais. Aquiraz, em 1,9 bilhão de reais. Crateús, em 1,8 bilhão de reais. Horizonte, em 1,8 bilhão de reais. Limoeiro do Norte, em 1,8 bilhão de reais. Quixeramobim, em 1,7 bilhão de reais. Aracati, em 1,7 bilhão de reais. Itaitinga, em 1,7 bilhão de reais. Pacajus, em 1,7 bilhão de reais. Tianguá, em 1,7 bilhão de reais. Cascavel, em 1,6 bilhão de reais. Canindé, em 1,6 bilhão de reais. Morada Nova, em 1,3 bilhão de reais. Tauá, em 1,2 bilhão de reais. Icó, em 1,2 bilhão de reais. Brejo Santo, em 1,2 bilhão de reais. Camocim, em 1,2 bilhão de reais. São Gonçalo do Amarante, em 1,2 bilhão de reais. Acaraú, em 1,2 bilhão de reais. Trairi, em 1 bilhão de reais. Beberibe, em 1 bilhão de reais. Precarização do trabalho, remédio e concurso, os desafios da saúde em Fortaleza, segundo especialistas. Profissionais avaliam que nova gestão deve focar em ações emergenciais. Informações Diário do Nordeste. A médica anestesiologista Riane Azevedo inicia a gestão, após a saída de Socorro Martins do comando da pasta, em 19 de maio, sob um cenário de desabastecimento de medicamentos, falta de pagamentos dos profissionais e estruturas comprometidas. Diante disso, especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste avaliam que é preciso focar em ações emergenciais para a solução desses problemas. Compra e estoque de remédios. Uma das apostas do prefeito Evandro Leitão para reestruturar a saúde de Fortaleza é a criação de uma central única de medicamentos, para unificar as aquisições dos 170 equipamentos de saúde sob gestão municipal. Desde o início de abril, há relatos de falta de medicamentos e insumos nos postos de saúde de Fortaleza. No mesmo mês, a Prefeitura divulgou um comunicado reconhecendo o problema e informou que a Secretaria se comprometia a normalizar a distribuição em todas as unidades básicas de saúde. Esse plano da administração é uma saída viável desde que haja uma gestão de suprimentos bem feita e um esforço conjunto envolvendo Estado, União e fornecedores. É o que aponta o médico infectologista e professor da Universidade Federal do Ceará, Roberto da Justa. Para ele, a centralização é uma solução possível de gerir, mas, ao mesmo tempo, é preciso buscar alcançar toda a população. Lançar mão de parcerias onde esses medicamentos possam ser distribuídos através dos terminais de ônibus, de entregas a domicílio, explica. Magda Moura, médica e mestre em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará, UFC, pontua que a organização e o abastecimento da assistência farmacêutica, por exemplo, mantém o controle de doenças crônicas e desafoga a rede de atenção primária. O investimento e ampliação nessa área geram um impacto positivo nos níveis secundário e terciário. Hoje existe uma fila muito grande de pessoas esperando consultas especializadas. Então, existe uma necessidade de trabalhar a regulação desses serviços, explica Roberto da Justa. Em entrevista à Rádio Verdinha FM 92.5, na manhã desta quarta-feira,
21, a nova secretária Riane Azevedo afirmou que os pontos de distribuição de medicamentos já estão sendo abastecidos. Atualmente, ela explica que estão em falta somente de 4 a 5 tipos de remédios. Gestão de profissionais. O médico Roberto da Justa aponta a gestão de recursos humanos como um dos desafios a serem enfrentados por Riane. A Prefeitura de Fortaleza vem acumulando algumas décadas de trabalhadores da saúde precarizados, com pejotização, terceirização na área da saúde e resultados insatisfatórios, explica. Reverter o processo de precarização dos trabalhadores, segundo o médico, é um avanço que vai além da administração municipal. Por isso, a solução seria a realização de um concurso público para interromper esse erro estratégico. Essa crise não vai se resolver se não houver uma mudança de paradigma na saúde de Fortaleza, afirma. Dívidas da antiga gestão. Quando a médica Socorro Martins assumiu a Secretaria de Saúde de Fortaleza, em janeiro de 2025, o cenário era de crise em meio ao fim da gestão de José Sarto. Em entrevista em dezembro de 2024, o prefeito Evandro Leitão descreveu a rede de serviços da saúde como em total sucateamento, o que o ex-prefeito, por meio de sua assessoria, negou. O Instituto José Frota, IJF, que estava em colapso, a rede de saúde mental sem profissionais, denúncias de falta de insumos e medicamentos em hospitais, atrasos no pagamento de profissionais e fornecedores e até uma paralisação de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Apesar dos avanços como a ampliação do orçamento do IJF, as pendências e críticas se acumularam. A saída de Socorro Martins do comando das atividades acontece 4 meses após o início do mandato. Quem é a nova secretária de Saúde? Riane Azevedo é médica formada pela Universidade Federal do Ceará, UFC, com residência em anestesiologia na Universidade de São Paulo, USP, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, em Ribeirão Preto. Ela foi a primeira mulher superintendente do IJF e esteve no cargo entre 2017 e 2022, retornando ao posto no início de 2025. O IJF foi o local onde Riane deu início à carreira no serviço público. O histórico profissional da médica também inclui atuação no Hospital São Camilo, em Itapipoca, onde criou o serviço de anestesiologia, e no Hospital São Mateus, segundo informações compartilhadas por ela em redes sociais. Azevedo também é especialista em cirurgia robótica e cursou MBA em Gestão de Cooperativa de Crédito pelo Centro de Treinamento e Desenvolvimento, CETRED, da UFC. Ainda na área acadêmica, Riane tem MBA executivo pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e fez uma especialização em Gestão de Emergências no SUS no Hospital Sírio-Libanês e uma pós-graduação em Dor no Hospital Albert Einstein. Senado aprova mudanças em regras do licenciamento ambiental no país. Projeto é discutido há 21 anos. Para organizações ambientais, o projeto representa o maior retrocesso em matéria de legislação ambiental desde a Constituição de 1988. O Senado aprovou, na noite desta quarta-feira, 21, com 54 votos favoráveis e 13 contrários, o projeto de lei que estabelece um novo marco legal para o licenciamento ambiental no Brasil. O texto aprovado dispensa de licenciamento ambiental atividades que não ofereçam risco ambiental ou que precisem ser executadas por questão de soberania nacional ou de calamidade pública. Além disso, a proposta isenta de licenciamentos empreendimentos agropecuários para cultivo de espécies de interesse agrícola e de pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte. Como o texto foi alterado pelos senadores, ele retorna à Câmara dos Deputados para nova análise. O PL está em discussão há 21 anos, tendo tramitado 17 anos na Câmara dos Deputados e 4 anos no Senado. Para organizações ambientais, o projeto representa o maior retrocesso em matéria de legislação ambiental desde a Constituição de 1988. Outra crítica à proposta é a exclusão de licenciamento para atividades agropecuárias. Outras mudanças. A proposta aprovada nesta quinta determina as diretrizes para o licenciamento ambiental e sua aplicação pelos órgãos responsáveis, além de flexibilizar a necessidade da licença em alguns casos. Além das flexibilizações, foi instituída ainda a licença por adesão e compromisso, CLAC, destinada a atividades ou empreendimentos de pequeno ou médio porte e de baixo ou médio potencial poluidor.
A licença poderá ser expedida mediante uma autodeclaração de adesão e compromisso do empreendedor, com os requisitos pré-estabelecidos pela autoridade licenciadora. Divergências. A relatora do projeto, senadora Tereza Cristina, PPMS, disse que o objetivo da proposta é licenciar as obras no país com mais clareza, eficiência e justiça. Segundo ela, o marco regulatório atual, com regras sobrepostas, trava iniciativas importantes e desestimula investimentos responsáveis. A proposta não enfraquece o licenciamento ambiental, muito pelo contrário. Ela reafirma o compromisso com o rigor técnico, exige estudos de impacto ambiental, audiências públicas e avaliações trifásicas para grandes obras. E até dobra a pena para quem desrespeitar a legislação, disse. Já a senadora Leila Barros, PDT-DF, que é contrária ao PL, lembrou que a defesa do meio ambiente é uma exigência da comunidade internacional. O Brasil hoje vive, neste momento, uma reconquista de sua credibilidade ambiental. Essa imagem positiva se converte em oportunidades reais para nosso país, em termos diplomáticos e econômicos, afirmou. Legenda: para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, CMMA, o PL representa risco à segurança ambiental e social no país. Foto: Fernando Frazão, Agência Brasil. Penalidades. Atualmente, a legislação estabelece que o crime de construir ou reformar obras, ou serviços poluidores, sem licença ambiental gera pena de prisão de 1 a 6 meses. Os senadores aumentaram a pena para 6 meses a 2 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Crime ambiental continua sendo crime, não estamos mudando nada. E a supressão de qualquer vegetação nativa sem licença continua sendo proibida, disse Tereza Cristina. Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, CMMA, em nota divulgada nesta quarta-feira, 21, disse que o PL representa desestruturação significativa do regramento existente sobre o tema e representa risco à segurança ambiental e social no país. A proposta terá impacto negativo para a gestão socioambiental, além de provocar, possivelmente, altos índices de judicialização, o que tornará o processo de licenciamento ambiental mais moroso e oneroso para a sociedade e para o Estado brasileiro, avalia o MMA. Segundo a pasta, um dos pontos mais críticos do PL é a aplicação da licença por adesão e compromisso, modalidade simplificada de licenciamento baseada na autodeclaração do empreendedor. Na prática, o texto permitiria o uso da LAC para um percentual expressivo de empreendimentos que atualmente são licenciados. Além disso, esses empreendimentos seriam monitorados por amostragem, dispensando a necessidade de fiscalização, pelo órgão ambiental, de todos os empreendimentos licenciados por essa modalidade, diz a nota. Governador Eumano sanciona a lei que recria o Hospital da Polícia Militar do Ceará. Decreto transfere a administração da Secretaria de Saúde para a Polícia Militar. Fonte Diário do Nordeste. O governador Eumano de Freitas, PT, sancionou, nesta quarta-feira, 21, a lei que cria o Hospital e Maternidade da Polícia Militar do Ceará José Martiniano de Alencar, HPM, e transfere a administração da Secretaria da Saúde, CESA, para a Polícia Militar. Segundo o decreto, que entrou em vigor na publicação do Diário Oficial, a unidade hospitalar prestará assistência à saúde dos militares estaduais como também de seus dependentes, com ampliação da estrutura e do atendimento especializado. O HPM deverá prestar atendimento de média complexidade em saúde, adequado às necessidades de militares estaduais e seus dependentes, além de desenvolver fluxos específicos para atender às necessidades de saúde de militares estaduais e seus dependentes. Segundo o decreto, a unidade poderá articular ações em conjunto com órgãos da rede de saúde pública estadual quando necessário, além de prestar serviços dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, em forma de convênio, por exemplo. Item ficará a cargo da Polícia Militar redistribuir os cargos e aderir equipamentos para a unidade hospitalar. Terá também que promover a capacitação e o treinamento de profissionais, além de buscar a sustentabilidade financeira por meio de parcerias para a ampliação e a manutenção do serviço hospitalar. Fica a cargo da CESA a constituição de uma comissão específica que irá monitorar os serviços prestados para o SUS, e num primeiro momento, os funcionários da antiga unidade de saúde serão cedidos para administrar o HPM. Quem poderá ser atendido? O HPM prestará serviços de saúde a todos os militares estaduais e a seus dependentes,
como o cônjuge ou ex-companheiro, o ex-cônjuge ou ex-companheiro, desde que receba a pensão alimentícia. Além destes, filhos menores de 21 anos que ainda residam com um dos responsáveis, ou menor de 24 anos que esteja devidamente matriculado numa universidade, como também filho em condição de invalidez, devidamente comprovada,